Rádio Bandeirantes. Olá, muito bom dia. Estamos no ar com Na Estrada, o programa do caminhoneiro aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é 5 de outubro de 2015, segunda-feira, dia de falar da sua saúde. Destaque para ouvido, nariz e garganta. Vamos tirar dúvidas sobre este assunto. Mas agora é hora do Alex Miller, nosso repórter, nota 10 aqui do programa. Vamos dar bom dia a ele. Oi, Miller, tudo bem? Oi, Naneri, bom dia! No ar ou Na Estrada pela Bandeirantes. Vamos juntos então, hein? Até às 5h30 da matina, com informações, prestação de serviço, entrevista, muita coisa legal para o caminhoneiro que acompanha o Na Estrada. Você está com a Bandeirantes e Revista Caminhoneiro Na Estrada. Estamos de volta com Na Estrada e hoje aqui no programa vamos conversar com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, que está lançando o livro Ouvidos, Nariz e Garganta, Cuidados e Curiosidades. E é exatamente isso que nós vamos falar aqui, sobre os cuidados e curiosidades aí com os ouvidos, com o nariz e também com a nossa garganta. Muito bom dia, Dr. Jamal. Obrigada por nos atender. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Doutor, vamos lá primeiramente para que o senhor fale quais são as principais doenças, né? Os principais males que acometem o ouvido, o nariz e a garganta. A doença mais comum que a gente pode citar aqui inicialmente em relação ao nariz são, na verdade, a rinite alérgica, né? A rinite alérgica, ela faz parte de uma alergia no nariz e é muito comum, não é, Ana? Quem não conhece alguém que acorda espirrando, está sempre coçando o nariz escorrendo, sempre respirando pela boca. Então, muitas vezes, estes sintomas e sinais passam sem a pessoa dar atenção, mas muitas vezes são decorrentes de rinite alérgica, né? Eu falo também no livro sobre a diferença entre a gripe, o resfriado e a rinite, porque muitas vezes a pessoa fica em dúvida, não é? Será que é uma rinite? Será que é uma febre? Será que é uma infecção? Né? Então, eu também discorro bastante sobre esse assunto. Em relação aos ouvidos, nós falamos de várias situações do dia a dia. Por exemplo, o acúmulo de cera. Não é? A pessoa, é muito comum falar, eu tenho cera no ouvido, tem que fazer lavagem. Será que tem que fazer? Não. Quando tem que fazer? A gente esclarece bastante. As infecções de ouvido também, tanto em adulto quanto em criança. E na garganta, nós falamos sobre as infecções, que são muito comuns, sobre os cuidados com a voz também, porque as pregas vocais, as cordas vocais ficam na garganta. Então, é um livro bastante interessante que fala sobre as situações do dia a dia em relação aos problemas e cuidados preventivos em ouvidos, nariz e garganta. Vamos, então, aos cuidados preventivos, né? No dia a dia, quando não estamos aí com nenhum problema nesses três órgãos, que cuidados nós devemos tomar? Em primeiro lugar, com relação ao nosso nariz, nós vivemos em uma cidade muito complicada em relação ao clima, não é? Isso. Então, um dia quente, um dia frio, muita poluição, poeira, muitos trabalham com ar-condicionado. Então, tá aí a primeira dica, sempre manter o nariz úmido e limpo com a utilização de soro fisiológico. Sabe, Ana, a gente está acostumado a algumas medidas de higiene, como, por exemplo, tomar banho e escovar o dente. Mas a gente ainda não está acostumado a usar spray de soro fisiológico no nariz preventivamente todos os dias. Tá aí uma boa dica. Todos os dias, borrife spray de soro fisiológico no seu nariz para remover poeira, impurezas que podem, então, prejudicar os quadros alérgicos e predispor a infecções também. Em relação aos ouvidos, né, muita gente, claro, faz a higiene com cotonete e é sempre aquela dúvida, aquela polêmica, se pode usar cotonete, se não pode, até que parte do ouvido pode se colocar o cotonete. Como é que é isso, doutor? Esse é um dos capítulos do meu livro. Não insira objetos no ouvido. Por quê? O cotonete, as hastes de algodão, elas podem traumatizar o canal do ouvido,
pode gerar inclusive lesões na membrana do tímpano, fratura dos ossinhos e pode gerar muitas complicações também. Então, a orientação é: nunca introduza o cotonete além da boquinha, da entrada do canal do ouvido. Depois da entrada, você já não vê a ponta do cotonete, então ele pode machucar o seu ouvido. Aliás, Ana, vamos ler o que está escrito na embalagem do cotonete. Se você for comprar, veja, está escrito: não inserir no ouvido. Então, qual é a forma correta de higienizar o ouvido? Somente com a própria toalha de banho ou com uma toalhinha de papel, até onde o dedo alcança. Mais que isso, é proibido, não é recomendado. E garganta, escovação do dente, claro, ali da língua e mais para próximo da garganta, tomar bastante água para hidratar. Quais são os cuidados preventivos com a garganta? A hidratação que você citou é absolutamente perfeita e fundamental. No nosso dia a dia, na correria, a gente esquece de tomar líquido. A gente acaba deixando a nossa saliva grossa, a gente acaba ficando com uma predisposição também, não só às inflamações e infecções de garganta, como também às alterações na nossa voz. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante para prevenir problemas na garganta. Sabe o que é? Vamos lá. Em relação ao refluxo ácido do estômago. Aí as pessoas dizem: ué, o que o estômago tem a ver com a garganta, não é isso? É uma dúvida. Mas nós sabemos que as pessoas que têm refluxo, as pessoas que têm muita azia, sabe aquele negócio que volta para a garganta? Essas pessoas têm dores constantes de garganta, têm sensação que tem uma coisa parada na garganta, alguma coisa raspando a garganta. Então tá aí, para a saúde da sua garganta também deve lembrar da saúde da sua alimentação e do seu estômago. E como é que se dá o refluxo ácido no estômago, doutor? Normalmente a gente fala em refluxo e lembra de bebês, de recém-nascidos, né? Que até tem posições para dormir ali, mas em relação a crianças um pouquinho mais velhas, aos próprios adultos, também há o refluxo. E como é que se deve cuidar disso? É procurar também um especialista em estômago? Esse refluxo, ele acontece em geral por problemas nos hábitos alimentares, ou seja, a pessoa que fica em jejum muito prolongado, ou então a pessoa que chega em casa muito tarde, come, janta e já vai dormir e deitar, não é? E também pela qualidade da comida. Então, comidas muito gordurosas, que ficam muito tempo no estômago, excessos de ácidos, de café. Então, nós temos várias situações que acabam irritando o estômago e gerando, então, um aumento no volume do ácido. Ou seja, o ácido, ele aumenta no estômago e aí ele vaza. E ele acaba vazando até a garganta. E muitas vezes a pessoa não percebe que esse ácido está subindo, mas ele está irritando, gerando acidez na garganta, e isso acaba levando, então, à irritação constante. Uma paradinha aqui no bate-papo com o Dr. Jamal Azan. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de ouvidos, nariz e garganta. Você está com a Bandeirantes e Revista Caminhoneiro na Estrada. Estamos de volta com Na Estrada, hoje falando sobre ouvidos, nariz e garganta, porque o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, está lançando o livro exatamente com este nome: Ouvidos, Nariz e Garganta, Cuidados e Curiosidades. Vamos prosseguir com a entrevista. Em relação às inflamações comuns na garganta, amidalite, por exemplo, a gente também ouve a polêmica de tirar ou não as amígdalas para evitar próximas infecções. Enfim, o que o senhor orienta? Como é que deve se tratar nesse caso, quando pessoas têm bastante infecções na garganta, principalmente nas amígdalas? Essa é uma dúvida muito comum. Em primeiro lugar, a cirurgia, ela é sempre o último recurso da medicina. Nós tentamos sempre cuidar com os tratamentos clínicos e muitas vezes nós prescrevemos medicações preventivas para a pessoa não ter as infecções. Mas quando a pessoa tem muitas infecções, e frequentemente eu atendo crianças que têm 5, 6, 7 infecções por ano, com febre, mal-estar, muitas vezes nós indicamos a cirurgia.
Outra questão que indica muitas vezes a cirurgia também é o tamanho das amígdalas. Então, às vezes, as amígdalas são muito grandes e acabam levando não às infecções, mas à obstrução respiratória, levando a roncos. Então, são indivíduos que roncam alto, são crianças que dormem de boca aberta, roncam, babam no travesseiro, rodopiam na cama quando estão dormindo, aquele sono muito agitado, não é? Outra indicação que muitas vezes a gente faz para a cirurgia de garganta são aquelas massinhas brancas que ficam, algumas pessoas têm, nós chamamos de caseon, são massinhas que são retidas nas amígdalas, podem causar mau hálito e muito incômodo também. Então, nós evitamos a cirurgia, mas ela ainda é muito realizada porque muitas pessoas não respondem aos tratamentos clínicos tradicionais. A amígdala, ela é uma proteção da garganta? Ela é uma proteção quando ela trabalha, quando ela funciona direito. Quando ela é um órgão que não tem infecções repetidas, não tem um tamanho aumentado, não tem essas massinhas que incomodam, aí nós preservamos. Mas os nossos ouvintes sabem que muitas pessoas têm tantas infecções. Ana, tem pacientes que têm convulsões febris. Nossa. A febre é tão alta que a criança tem convulsão por causa da garganta. Então, sem dúvida, a amígdala é uma proteção quando ela funciona direito. Sim, vamos então agora aos ouvidos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre problemas mesmo de audição, né? Quando a pessoa se expõe a volumes muito altos, como se proteger, fones de ouvidos, né? Como é que é trabalhar preventivamente com os ouvidos? Perfeito. Uma questão muito importante em relação à nossa audição é que nós estamos cada vez mais criando uma população futura de pessoas surdas. Muito cuidado, gente, porque o uso do MP3, o fone de ouvido que a pessoa usa no ônibus, a pessoa usa no metrô, soma com o som que vem de fora, que é do próprio ônibus, né? Soma com o som da música, e aí acaba gerando um trauma sonoro. Esse trauma sonoro, ele acaba lesando as células auditivas e muitas vezes esta situação não tem cura, gente. Muito cuidado. Lesão auditiva induzida por ruído não tem cura. Muito cuidado com o abuso dos MP3. Em relação às perdas auditivas, nós temos que ter uma visão bastante ampla sobre esse assunto, porque falta de audição não é só aquela pessoa que você conversa com ela e não escuta. Então está aí uma orientação para os idosos, para os familiares dos idosos, né? Não é só não ouvir, existem outras formas de manifestação, como, por exemplo, a pessoa que escuta, mas não entende. Isso é muito comum, a pessoa entende tudo errado. Você fala uma palavra, ela entende outra. Sim. As pessoas que pedem frequentemente para que você repita o que você falou, por exemplo, no telefone, às vezes a pessoa consegue se comunicar pessoalmente de frente, mas no telefone não. Às vezes não ouve a campainha de casa. Então, a audição, ela é um sentido muito amplo, fundamental para a nossa comunicação. Devemos preservá-la, especialmente evitando ruídos muito intensos. Com relação ao fone de ouvido, qual que é o melhor, Ana? Né? Sim. As pessoas sempre perguntam. O melhor mesmo é o fone de ouvido que isola completamente os ruídos externos. Mas esses fones são muito caros. Mas, se tiver que escolher um fone acessível, escolha os fones do tipo concha, sabe? Não é o plugzinho que coloca no ouvido, porque esse deixa muito espaço para entrar o som. Aquela concha que envolve a orelha, porque isola melhor o ruído externo. Tá ótimo, então. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Jamal Azan, que está lançando o livro Ouvidos, Nariz e Garganta, Cuidados e Curiosidades. Onde é que o nosso ouvinte encontra o seu livro, Dr. Jamal? Em todas as livrarias. Este livro ele é feito para o público leigo. Ele é um livro
com as palavras bastante fáceis de serem entendidas, assim como eu estou conversando com vocês em casa, vocês vão ler várias orientações. Em todas as livrarias você vai encontrar Ouvidos, Nariz e Garganta, Cuidados e Curiosidades. Doutor Jamal, muito obrigada pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Ana, um bom dia a todos os ouvintes também. É isso, por hoje o programa termina aqui. Lembrando sempre do nosso canal aberto para você, caminhoneiro, é o afarias@band.com.br. Lá no assunto, coloque na estrada. Lembrando que a edição e a sonorização foi do Eric Vernizzi. Na mesa de som estamos aqui com o Ailton Dias. Eu, Ana Nery, volto amanhã. Alex Miller retorna agora com a frase do para-choque de caminhão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Beleza, frase de para-choque de caminhão para terminarmos o Na Estrada de hoje. Olha só para a frase, presta atenção, caminhoneiro. Quem inventou a distância não conhecia a saudade. Ê, saudade dói, hein? Aperta mesmo, é complicado, mas faz parte da realidade do caminhoneiro que tem que lidar com a saudade. Infelizmente é assim. Faz parte da vida, né, caminhoneiro? Quem inventou a distância não conhecia a saudade. Com saudade ou sem saudade, a gente deixa pra você aqui um grande abraço e deseja uma ótima semana. Amanhã voltaremos, se Deus quiser, com mais um Na Estrada pra você. O Pulo do Gato tá chegando, hein? Tchau, caminhoneiro. Você é 10!